A paz de Cristo, meus irmãos, aqui é o pastor Luciano Tomé, do Ministério Reconstruindo os Muros do Evangelho. Estamos aqui para mais um vídeo da nossa série Parábolas de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre a parábola dos talentos, que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 25, dos versículos 14 ao 30. Vamos passar aqui rapidamente para o nosso texto base. Ele é meio grandinho, né? Mas vamos ler. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. Aqui, obviamente, está falando, esse texto dá uma continuidade, porque se você for lá no versículo 1, né, do capítulo 25 de Mateus, Jesus está dando um exemplo do que é o reino de Deus. E aí ele fala sobre a parábola das 10 virgens, e em seguida ele dá uma continuidade, ou seja, ele dá continuidade, como ele está falando do reino de Deus, ele fala, e também, ou seja, o reino de Deus também, né, será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: O Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: Servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Ok? Vamos seguir aqui para a nossa análise, né, da parábola. Eu não vou especificar muito, porque essa parábola dos talentos é muito parecida com outras parábolas que eu já fiz anteriormente, né? Naquela questão de Deus colher onde não semeou, tudo mais. Aquilo ali eu já explico numa parábola anterior. Mas essa parábola, ela se divide em 3 partes, né? A primeira parte é a apresentação dos personagens. Nós temos o Senhor, temos os servos, né? Os servos, um que recebe 10, um que recebe 5, um que recebe 2 e um que recebe 1. Em seguida, a gente vê o que acontece após a partida do Senhor, ou seja, a atitude de cada um deles, de acordo com os talentos que receberam. E por fim, o desfecho da história, que é quando o Senhor volta
e vai pedir conta do que eles fizeram com aqueles talentos. Aqui a gente vê também que os valores que cada servo recebe, eles representam os diversos dons que Cristo, o Pai, concede a todos os cristãos, né? Trazendo para a nossa, trazendo para a vida real, né? Porque a parábola, qualquer parábola, Jesus ensinava, expressava um significado na vida real. Claro que o Senhor ali é Deus, é Cristo, né? E os servos são os cristãos, né? E a gente sabe que Deus ele dá dons aos homens. Então esses talentos, né? São esses diversos dons, né? Que cada um pode ter um diferente do outro, porque as escrituras dizem que nem todo mundo é mão, nem todo mundo é pé, né? Nós somos um corpo, então para sermos um corpo, um precisa ser a mão, outro precisa ser o pé, outro precisa ser o ouvido, outro precisa ser a boca, ou seja, a diferença de membros formam um corpo. É isso que essa parábola está falando sobre os talentos. Eu sempre falei isso, quando eu prego, né? Quando eu prego eu sempre falo isso, né? Que as pessoas às vezes acham, as pessoas cristãos, eles sempre buscam o crescimento na obra de Deus, mirando sempre ou ser um cantor, né? Alguém que participa do Ministério de Louvor, um líder do Ministério de Louvor, ou um pastor. Sempre o objetivo são esses dois cargos, entre aspas, se eu posso dizer assim. Porque são aqueles que ficam com o microfone, são aqueles que o ministro de louvor ele ministra, né, numa parte do culto lá, enquanto ele está cantando os louvores, assim como o pastor prega a palavra. Então, assim, acaba tendo meio que um destaque do culto, porque tem o microfone na mão e tudo mais. Então eles acabam virando alvo, né? Acabam virando um objetivo, né, de todo cristão que quer crescer na obra de Deus. Mas eu como pastor, vejo diferente, né? Eu sempre vi isso diferente. Eu sou pastor hoje, mas mesmo quando eu não era, eu via sempre da mesma forma. Eu acho que tanto o pastor que prega quanto o irmãozinho que fica lá na portaria apertando a mão e dando bom dia, boa tarde, boa noite para quem chega na igreja, tem a mesma importância, né? Cada um na sua função, cada um fazendo aquilo que Deus o chamou para fazer, né? Isso é muito... você vê, tem pessoas que nasceram para ser diáconos, são excelentes diáconos, atendem o povo, são atenciosos e aí às vezes aquele diácono, né, fica com aquela necessidade de querer ser, de ter que crescer e de ser presbítero, de ser pastor, e às vezes ele não vai ser, né, tão bom pastor, por mais que se esforce, por mais que tenha boa vontade. Talvez ele não vai ser tão bom pastor como ele era um bom diácono. Mas essa questão de ter que galgando cargos dentro da igreja, eu não vejo isso como uma obrigatoriedade. Por quê? A posição de cada um eclesiasticamente é segundo o chamado de Deus. É segundo o chamado de Deus. Não existe esse negócio de carreira no evangelho. Não, eu sou hoje membro, amanhã eu vou ser promovido para diácono, depois promovido para presbítero, depois promovido para pastor, depois pastor adjunto, depois pastor principal. Sabe, isso a igreja não é uma empresa onde você vai crescendo de cargos, né? Na verdade, você tem que buscar o seu talento de Deus. Se Deus te chamou para você ser o rapaz lá da portaria, que recebe as pessoas com um sorriso no rosto, que dá bom dia,
que você vá lá e faça o melhor que você pode, porque você é tão importante quanto o diácono, quanto a irmãzinha da intercessão, o outro rapaz que trabalha na cantina, o ministro de louvor, o pastor, enfim, todos são parte de um corpo, né? Se todo mundo fosse pastor, não haveria diáconos. Se todo mundo fosse diácono, não haveria pastor. Se todo mundo ficasse lá na portaria apertando a mão de quem entra e dando bom dia, a parte operacional da igreja, né, o pessoal que limpa a igreja, todos eles têm a sua importância dentro do corpo de Cristo, né? Então, assim, quando a gente fala, né, de obra de Deus, de reino de Deus, todos nós somos iguais, né? Todos nós somos iguais. Então, assim, busque aquilo que o Senhor deu a você como talento, né? O talento Deus distribui a cada um. Você tem que saber qual é o seu talento, e qual o talento e sabendo qual é o seu talento, você exercê-lo da melhor forma, ok? Uma outra coisa que a gente vê aqui analisando essa parábola é que os dois primeiros trabalharam ativamente, né? Foram lá, multiplicaram os talentos que receberam, e o terceiro foi lá e escondeu o dinheiro. A gente vê no final a satisfação nos dois primeiros e a arrogância do terceiro, né? E que cada um teve um destino diferente. Quando eu falo arrogância do terceiro, porque ele, na verdade, tentou jogar a culpa, tirar a culpa dele e jogar no Senhor, atribuindo a atitude dele pela visão que ele tinha do Senhor. Ou seja, eu fiquei com medo, né? Porque eu sei que você colhe onde não semeou, e fui e enterrei o talento. Ou seja, ele tomou uma atitude errada e não assumiu a culpa, jogou a culpa em outro. Isso, na verdade, é uma das características de alguém que é arrogante, ou seja, está errado, mas se acha certo. Ok? Se você olhar aqui, né, eu dividi também em fases, né? Ou seja, a primeira fase lá é a apresentação dos personagens, ou seja, os valores que cada servo recebeu, tudo mais. A segunda parte aqui, o que acontece após a partida do Senhor, ou seja, os dois primeiros trabalharam ativamente e o outro escondeu o dinheiro, e o desfecho da história, que é a prestação de contas, a satisfação do Senhor nos dois primeiros, e a arrogância e a insatisfação através da arrogância do terceiro e o final de cada um deles. Ok? Então vamos para a nossa conclusão disso tudo, né? A primeira coisa que a gente pode concluir é que Deus distribui os seus dons da maneira que quer e segundo a capacidade de cada um, como diz a própria parábola, né? A Bíblia fala, né, sobre os diversos dons de Deus. Uns de mestre, outros de profecia, outros de auxílio, outro de contribuição financeira. Tem vários dons do Espírito e que Deus escolhe, né, distribuir a cada um segundo Ele quer. Ou seja, Ele olha para mim e segundo o seu plano, segundo o seu propósito, né, porque Deus faz tudo com propósito, Deus tem os planos dele, os planos dele caminhando, né, e correndo paralelamente a nossa vida, o nosso dia a dia, e Ele chama a cada um de nós para exercer um propósito nesse grande plano. E para que nós exerçamos esse propósito, para que nós façamos a sua vontade, ou seja, os dons eles não são dados a nós para a nossa exibição, para que a gente, não, eu falo em línguas, eu tenho o dom de interpretar, eu boto a mão e curo, sabe?
os dons, eles não são dados a nós para que nós ganhemos dinheiro com aquilo, como muitos hoje em dia eles fazem, mas na verdade quem está por trás daquilo ali muitas vezes não é Deus, é o diabo, porque o diabo ele faz sinais e maravilhas para enganar, né? E Deus ele distribui isso, né? Ele vai distribuir os dons segundo o seu propósito. Não é Deus, eu achei o Luciano é bonitinho, ele me serve, ele faz tudo direitinho. Eu vou dar a ele o dom de interpretação porque ele merece. Não. Primeiro que nós não merecemos nada. Nem a graça de Deus a gente merece. Se nós merecêssemos, não era graça, né? Era pagamento, né? Na verdade, a gente recebe de graça. A graça de graça, sem merecimento. É o favor imerecido. Então, Deus não me dá, né, os dons por causa dos meus olhos verdes, não me dá, sabe? Ele me dá porque dentro do propósito dele, aquilo que ele escolheu para que eu fizesse, ele me capacita, né? Então ele me dá aqueles dons, né, segundo a capacidade que está investida sobre mim, para que eu possa exercer a função que ele deseja de mim no reino de Deus com ai meu Deus, me fugiu a palavra, com excelência, porque tudo nós fazemos para Deus com excelência. Então, isso é a primeira coisa que a gente conclui aqui na parábola. Deus dá os dons segundo Ele quer. Não adianta, lógico, a Bíblia fala que nós temos que buscar os melhores dons. Não há problema nenhum de você orar e pedir os dons a Deus. Mas não adianta você pedir os dons a Deus sem haver um propósito naquilo, né? Você precisa identificar uma necessidade. Pô, Senhor, eu preciso ter discernimento de espírito, por exemplo. O Senhor me chamou para eu batalhar espiritualmente, para que eu possa ver, né, para que eu possa estar combatendo as ações de Satanás em oração. Então, me capacita com discernimento espiritual, me capacita com a visão espiritual, para que eu possa ver o mundo espiritual e poder estar orando para combater. Ou seja, você está pedindo a Deus aquele dom para aliar a tua função no reino de Deus e de forma que você possa fazer aquilo com mais excelência, para que você possa ter capacidade de se antecipar a alguma coisa e orar, né, proativamente, por exemplo, né? Então, não adianta buscar, Senhor, eu quero o dom de línguas porque eu acho bonito falar em línguas. Senhor, eu quero o dom de interpretação porque eu acho muito legal, né, as pessoas que interpretam, quem fala, não, isso aí, sabe, digo para você, perder o seu tempo. Porque Deus não vai lhe dar o dom simplesmente porque você quer, né? A não ser que você se coloque, né, numa posição de usar aquele dom em prol do reino de Deus, não em prol de si próprio, mas em prol do outro, né, em ajudar a igreja, em ajudar o reino de Deus. Então, é assim que se busca. Agora, em contrapartida, né, na verdade é o seguinte, né? Se Deus vê, né? Se Deus vê o seu esforço em querer fazer as coisas no reino de Deus e Ele sentir a necessidade de que você precisa de um dom que você não tem hoje, talvez você nem precise pedir, Deus mesmo vai dar. Aquela história, né? Deus, como diz aqui, Deus distribui os dons de maneira que Ele quer, segundo a capacidade de cada um. Talvez Deus vai ver a necessidade de um determinado momento de você precisar de um dom novo e Ele mesmo vai dar a você sem que você precise pedir. Enfim, você pode buscar os dons, mas não há certeza
de recebê-los, porque Deus escolhe a quem dá e dá a cada um segundo a capacidade que ele tem, ok? Uma outra coisa que a gente conclui é que existe uma responsabilidade investida sobre aqueles que recebem os dons de Deus. Né? Foi aquilo que eu falei. Né? Não adianta você buscar o dom porque você acha bonito, porque você quer. Não. Tem que ter necessariamente um propósito. Nosso Deus faz tudo com propósitos. E quanto mais você pede e mais recebe, mais será cobrado por aquilo. Né? Aquele que recebeu 5 talentos foi cobrado como quem recebeu 5. Aquele que recebeu 2 foi cobrado como quem recebeu 2. E aquele que tinha recebido 1, apesar de não ter feito nada com ele, seria cobrado como aquele que recebeu 1. Então, é muito cuidado, né? Muito cuidado com o que você está fazendo com os dons de Deus. Porque se você não está usando a capacidade que foi investida sobre você para o bem do reino de Deus, não está trabalhando ativamente no reino de Deus para o crescimento do reino, isso é muito perigoso, porque Deus um dia nos pedirá conta. Né? É o que diz em Romanos 14, versículo 12. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, né? Individualmente. Né? Nós e Deus prestaremos contas a Deus individualmente. Então, existe essa responsabilidade. Então, saiba identificar os dons que você tem e use-os para a glória de Deus, para que o reino de Deus cresça. Uma outra coisa que a gente conclui aqui, né, que poucos cristãos estão preocupados em trabalhar para o reino, né? Ali você vê que alguns, né, aquele servo recebeu o dom e ele não se preocupou em multiplicar. Ele foi lá e enterrou aquele talento. E tem muitos cristãos na igreja hoje. Quando eu falo cristãos, cristãos entre aspas, tá, irmãos? Porque, de fato, quem é cristão vive para o reino, produz para o reino. Né? Aqueles que são... tem até um vídeo meu numa outra série que eu fiz, série chamada Saia da Religiosidade, que eu falo sobre a diferença entre crente e cristão, né? Que crente é uma coisa e cristão é outra. O crente, ele não necessariamente é um cristão, mas todo cristão é crente. Por quê? Porque o cristão, ele é aquele que é discípulo de Jesus. A palavra cristão na sua raiz, ela significa miniaturas de Cristo, né? Cristozinhos, né? Alguém que vê a cópia fiel de Cristo. Então, aquele que é crente, ele às vezes ele está ali na igreja, levantou a mão, aceitou Jesus, mas ele não está muito preocupado em seguir a Cristo. Ele está ali naquele oba-oba, gosta lá de ir para a igreja ouvir uma palavra que conforta o seu coração, vai e vem, mas no dia a dia não está muito preocupado, né, em pregar o evangelho, em buscar a santidade, em reconverter aqueles que estão perdidos. Ele pega Cristo como um escudo, como um troféu, para poder bater no peito e dizer que é crente, para poder, tipo assim, é como se fosse a salvação do inferno, né? Ou seja, ele tem lá um certificado de que ele não vai para o inferno e só. Ele não está preocupado em trabalhar, ele não está preocupado em viver a sua vida para Cristo. Não, ele só está ali a fim de chegar na igreja no fim de semana, ouvir uma palavra e se confortar, mas no dia a dia ele está mais preocupado consigo mesmo, em aumentar as suas riquezas, em conquistar as suas coisas, em viver a sua vida, mas não está muito afim não está querendo muito ser produtivo para o reino, né? Essa é bem a característica do servo que enterrou o talento, né? O cristão que não usa o seu talento, ele é um cristão inútil, como foi as palavras do Senhor para o servo que tinha cavado um buraco e enterrado o talento. Você foi um servo inútil, você não multiplicou, você não fez nada com o talento.
que recebeu. Então é muito cuidado, né? Muito cuidado, porque como eu falei acima, né? Há uma responsabilidade investida sobre você, e não adianta, todos nós temos dons, todos nós. Ah, mas eu não recebi nada, não. Todos nós temos dons de Deus, todos nós recebemos. A graça comum, que chamamos de graça comum, ela é distribuída a todos, né? Independente de acreditar em Deus ou não, você vê que tem pessoas que têm talentos para pintar quadros, outros têm talentos para fazer escultura, outros têm pessoas que têm talentos para fazer música, e fazem músicas lindíssimas, melodias lindíssimas, né? Enfim, todos nós temos algum talento de Deus, né? Todos nós recebemos capacidade para fazer alguma coisa na nossa vida que glorifique a Deus, que chame a atenção para uma capacidade superior. Ou seja, não, calma aí, eu faço isso, isso que eu faço, eu me destaco de todos os outros, porque na verdade essa capacidade ela não vem de mim mesmo, ela vem de algo acima de mim. Eu sou diferenciado porque em determinada coisa, porque eu recebo esse dom de Deus. Sempre que a gente fala em dom, né? Ah, fulano tem o dom de jogar bola. Não, o fulano tem o dom de fazer música. Quando a gente fala a palavra dom, né, essa palavra dom, isso já automaticamente ela remete a algo que não é próprio do ser humano, mas é algo que ele recebeu, né? Então, por mais que as pessoas às vezes não atribuam a Deus, mas elas sabem que aquilo ali não é inato delas. Elas receberam, elas vieram com uma capacidade diferenciada que foi dada por alguém ou por alguma coisa, e nós sabemos que na verdade é Deus, ok? E para a gente finalizar, é o que diz aqui, né? Ele foi sentenciado, como eu já tinha falado, ele foi sentenciado como servo inútil. E assim seremos cada um de nós, né? Se recebemos os talentos de Deus e não fizermos aquilo que Deus deseja segundo o seu propósito. Ok? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, compartilhe. Se você gostou, né, deixe seu comentário aí abaixo no vídeo, né, e divulgue o nosso trabalho, nosso canal no YouTube, nosso canal no Facebook. Que o Senhor te abençoe e até o nosso próximo vídeo.